Há muito tempo, o ser humano iniciou o convívio com os animais, trazendo-os da natureza para perto de si e tornando-os domésticos e de companhia. Uns passaram a se tornar membros da família e queridos por todos. Sabemos que, seja de raça ou vira-lata, os animais possuem sentimentos e merecem o nosso respeito, compaixão e proteção. E hoje muitos vivem com seus guardiões em condomínios, onde nem sempre são aceitos e têm seus direitos desrespeitados. O maior problema é que, na maioria das vezes, os donos dos animais desconhecem as leis que protegem seus bichos. E é por isso que o programa de hoje, na semana que vem, o Novo Campo vai mostrar para você os direitos dos animais em condomínios. O documentário a seguir foi produzido pela Associação Brasileira Terra Verde Viva e cedido pelo Instituto Nina Rosa. Este documentário ele foi realizado para que pudéssemos orientar os guardiões sobre seus direitos e direitos dos animais em condomínios. É preciso haver um respeito maior para com os animais, afinal de contas eles estão hoje aqui porque nós retiramos eles da natureza. Então, neste vídeo vocês irão ver depoimentos de autoridades na questão do direito animal, para que possamos orientar os síndicos, os moradores, a como viver harmoniosamente com esses seres que necessitam de nossa ajuda e de nossa compaixão. Olha, essa questão do direito dos animais em condomínio é uma questão bem atual e bem controvertida, porque a gente tem observado nos dias de hoje muitos problemas, muitos desencontros, muitas brigas mesmo em questão, em função desse problema dos animais em condomínio. A gente pensa que precisa melhorar essa relação do homem com os animais. A gente percebe que em outros países, como os países europeus de um modo geral, os animais são bem tolerados na sociedade. Eles transitam pelos transportes públicos, pelos condomínios, pelos loteamentos, enquanto que a gente aqui no nosso país tem uma certa resistência com relação a isso. O ser humano, ele costuma se achar como a figura central do universo, né? a figura central do planeta, quando na realidade não deve haver, né? Todos somos seres vivos, somos feitos pelo Criador e não deve haver hierarquia ou superioridade entre as espécies. Acredito que precisamos melhorar a nossa relação com os animais a fim de que possamos desfrutar e aprender, por que não dizer, com eles, porque eles têm muito o que nos ensinar. O animal doméstico exerce tem uma importância fantástica hoje na convivência com as famílias, na sensibilização, é importante para as crianças, é importante para a família que se une em torno de um animal, então traz alegria, traz conforto emocional, enfim, a gente sabe até das propriedades terapêuticas dos animais em sua presença nas famílias. Evidentemente que isso, colocado para um condomínio, tem que haver um grande pacto, uma grande sensibilização para que todos aprendam a conviver da melhor forma possível. A sociedade, a comunidade, ela deve respeitar a presença dos animais em qualquer lugar. Os animais, eles têm tanto o direito de utilizar o meio urbano, o meio comum, quanto os seres humanos, né? Se não fosse assim, Deus não os teria criado. Nenhuma convenção de condomínio ou ata de assembleia podem proibir o condômino de ter animais na sua companhia. A Carta Federal, no artigo 170 e no artigo 5º, inciso 22, asseguram o direito de propriedade, ou seja, dentro da minha propriedade, dentro do meu apartamento, dentro da minha casa, eu posso fazer aquilo que bem me aprouver, desde quando não perturbe o sossego e a segurança da minha vizinhança. Todos nós temos garantido pela Constituição o direito de termos animais domésticos em nossas residências. A questão das convenções condominiais, elas devem também obedecer aos princípios constitucionais. Se ela está disforme, o juiz vai ter de analisar à luz da Constituição. Hoje nós estamos evoluindo, o país passa por
processo de mudança na cultura mesmo ambiental, né? Nós não tínhamos não estávamos voltados para essa preocupação com a extinção de espécies, da flora, da fauna, e também esquecemos por muito tempo da parte mesmo dos animais domésticos. E aí nós passamos a ver animais que moravam há muito tempo com seus proprietários, e de repente, por conta de uma convenção condominial, o dono era obrigado a deixar esses animais na rua, trazendo prejuízo até para a saúde pública, porque os animais que eram antes guardados, protegidos, vacinados, então a gente passa a ver esses animais nas ruas. Tudo isso deve ser visto quando o juiz for analisar, né? Além do que, também a gente deve ficar preocupado com o ser humano e com o animal, porque muita gente, muitas pessoas, eles vivem por conta até mesmo do afeto. Não tem o filho, não tem um pai, não tem a mãe, mas tem um pet, tem um gato, tem um cachorro. Então, eles vivem com isso. E se tirarmos esses animais das pessoas, isso vai causar certamente um problema, principalmente aquelas pessoas vítimas de depressão. Provavelmente estamos dando a arma para que essa pessoa venha a cometer, quem sabe, um ato mais drástico, né? A gente tem lá uma cachorra assim, raça definida, chama Branca, e é uma cachorra super dócil, mas ela bateu na porta errada e descobriu que tinha essa cachorra lá. E aí começa a implicar, né? Fez uma notificação extrajudicial, dizendo que o regimento interno não permite cachorro, a não ser que seja de pequeno porte. E o cachorro não chega a ser de grande porte, é um cachorro de pequeno a médio porte. Então ela fez essa notificação, a gente aí tomou as providências para poder dar uma resposta também, mostrando que é o direito da gente ter o cachorro, mesmo porque o cachorro não prejudica em nada. Uma noite a síndica veio, eu nem sabia, não a conhecia, e ela não se apresentou também, ela veio à noite e eu entreabri a porta justamente para a Branca não sair. E a Branca deu uma latida, não rosnou não, latiu, esse latido normal. E aí ela viu a cachorrinha e disse que era de médio porte, que o regimento aqui do prédio não permitia, para a gente tomar uma providência. Fiquei, não sabia o que fazer. Aí eles mandaram uma notificação pelo administrador. Depois veio uma notificação por advogado. E daí o Márcio respondeu por escrito, né, que foi a resposta por escrito agora. O cachorro foi dado para Rita, minha esposa, por uma cliente dela lá do Nordeste de Amaralina. Essa cachorra, assim, desde pequena, minha esposa gostava, tal, ela cresceu e ela era meio semi-domiciliada. Ela ficava na casa da pessoa, aí durante o dia a porta abria, ela saía para a rua, depois voltava. E aí nessa brincadeira a Rita gostava muito, a dona deu a cachorra para ela. Então não, a cachorra está acostumada a lidar com as pessoas, entendeu? É uma cachorra que não tem problema nenhum de atacar ninguém. E então há essa intolerância, né, intransigência por parte principalmente de síndicos, eu vejo, de querer ditar a ordem em relação às pessoas, o que elas podem ter dentro do apartamento, considerando um animalzinho dócil. Eu me senti agredido quando a gente recebeu aqui no condomínio uma carta recomendando que a gente tirasse os 2 animais que nós temos aqui. Na verdade são 3, mas os 2 que são tidos como de médio e grande porte. Aí eu senti que isso é uma ofensa, é uma agressão, tanto comigo, quanto com minha família, quanto com meus animais, que eu crio eles desde pequeno. O mais velho vai fazer 8 anos agora, e de repente eu simplesmente mandar ele para uma fazenda, mandar para um abrigo, alguma coisa, não faz o mínimo sentido, uma vez que eles são tão dependentes de mim quanto eu sou deles. Eu fui pega meio que de surpresa, depois de 11 anos residindo aqui no condomínio, e 11 anos que eu possuo cães. E recentemente me chamaram para uma assembleia, mas no dia eu não pude comparecer porque eu viajo muito a trabalho. E nesse dia, algumas pessoas levantaram a questão dos cães de médio porte e de grande porte no condomínio. E esses poucos presentes resolveram fazer, segundo eles, valer a nossa convenção, que tem um artigo que diz que só é permitida a permanência de cães de pequeno porte. Bem, se só é permitida ou não, eu acho que uma convenção ela não é superior a uma Constituição Federal.
Tem uma lei muito maior que rege esse país e que, infelizmente, nós brasileiros, a maioria não conhece, porque não se dá o direito de pegar uma horinha do seu dia ou da sua vida para ler as leis que fazem valer nesse país. E lá diz que o meu direito de propriedade é maior do que qualquer convenção de condomínio. Cães lá tem a forma deles falarem, né? Se lá tem muito, pode ter certeza que alguma coisa errada tem. Bora averiguar se estão com água, se estão com fome, se estão sozinhos. As festas aqui me incomodam muito mais, que eu moro próximo ao clube. Dia de domingo que eu quero descansar, começam a tocar o som. Só pode das 8 às 10 da noite. Bem, e se eu quiser dormir de dia? Se eu quiser ler? Se eu quiser ficar no sossego? Eu não posso, porque o som, uma música que eu não pedi às vezes, que não é nem meu gênero de música, eu sou obrigada a ouvir. Mas nem por isso eu vou lá tirar o direito que o meu vizinho tem de fazer a festa dele. Por quê? Então eu vou tirar meus cães dentro de um espaço que é meu, que eu construí, que eu adquiri. O que é que pode se considerar com relação ao animal, né? A perturbação ao sossego e à segurança do vizinho? Primeiro, seria o caso de o condômino não trazer a sua unidade higienizada. Quem tem animais deve cuidar bem da higiene, né, do asseio, da limpeza do seu apartamento, para evitar reclamações de vizinhos que sentem mau cheiro, né? Então, vamos trazer as nossas unidades bem limpas, bem asseadas, para evitar essa queixa de condôminos vizinhos. Ao transitar nas áreas comuns, lembre-se sempre de levar um saquinho para recolher os dejetos do seu animal. Segundo, o que pode se considerar como incômodo ao sossego da vizinhança seria o quê? Por exemplo, com relação a cães, que esses cães fiquem latindo intermitentemente, que haja um incômodo causado por um cão que está o dia inteiro latindo. Lógico, isso daí que pode se considerar um fato extraordinário, um fato anormal, porque nenhum animal fica o dia inteiro latindo, ou se for um gatinho miando, se ele não estiver sendo submetido a determinados incômodos, como por exemplo, estar num espaço muito pequeno, estar amarrado, estar sem água, sem comida, estar doente, sem assistência. Realmente, se o animal está latindo o tempo todo, é porque ele está sendo submetido a uma dessas situações. Então, cabe ao síndico, né, ou ao vizinho que esteja sendo incomodado, que converse com o síndico para que seja feito um contato com o condômino guardião desse animal que está latindo o dia inteiro ou que está miando o dia inteiro, que ele trate de dar os cuidados devidos para evitar que haja essa manifestação de incômodo por parte do animal. Temos 44 moradores aqui no prédio, 44 famílias, cada um no seu mundo, né, com sua vida. E, assim, na sua maioria, todos adotam animais, ou adotaram, têm seus cães que trouxeram, que ganharam, né, e aqui todos convivem bem, né, nessas, vamos dizer, diferenças. Nunca aconteceu assim, para chegar ao meu conhecimento, problemas graves. Mas, às vezes que aconteceu, de um vizinho ameaçar, envenenar um cachorro, o gato de alguém, eu consegui conversar com o vizinho, né, intervir, e a coisa realmente foi sanada, né? Mas, assim, o principal aqui no condomínio é que as pessoas que têm animais, que adotam animais de rua, um apoia o outro, sabe? Eles ou passam um tempo com o animal em casa e conseguem alguém para doar, ou então adotam, ficam com o animal. Lá em casa chegou um terceiro gato e a pessoa que ia ficar desistiu de ficar e ela está lá, né? Possivelmente não vai mais sair. Vai ficar lá em casa mais um gato. Né? São 3 gatos e um cachorro. Eu procuro não incomodar o vizinho, né? Eles não ficam miando muito, eles não correm para fazer barulho para o vizinho lá embaixo. Se eu sentir que está incomodando, eu faço parar, né? Eu acho que é esse o comportamento que a gente deve ter, né? O comportamento de saber o limite, né? Os nossos limites, e não ultrapassar o limite do outro, né? Não incomodar o outro.
E assim nós conseguimos conviver bem com vizinhos, né? E como guardiães, vamos dizer assim, né? De animais. Todos os meus 4 animais foram adotados, 3 de rua e uma foi adotada do vizinho. E agora eu estou com uma recente que um rapaz com a caixa jogou 7 ali atrás, filhotes, e eu estou com uma lá na varanda. Por enquanto eu estou tratando, né? Mas eu não vou ficar, porque não tenho condições. Já estou providenciando gente para ficar. Outro ponto também que eu não concordo é da comercialização de animais, porque acaba a fêmea, principalmente a fêmea, sendo sacrificada. A cada período que ela entra no cio, ela fica prenha e aí para aqueles filhotes, as pessoas ganham dinheiro. Chega, que eu tenho conhecimento, chega numa certa época, a cadela está uma idade, né, está com uma certa idade, e acaba também sendo abandonada, porque não interessa mais para o dono ficar com a cadela. Eu tenho aqui 12 anos morando aqui no condomínio aqui, e as pessoas simplesmente me chamam a mulher dos gatos, né? Por que a mulher dos gatos? Porque eu sempre socorro os gatos. Não é que eu tenho, de repente, não sei se é preferência, eu acho que me identificar mais, eu não tenho medo, eu faço qualquer coisa. Eu já criei muito cachorro também, quando eu tinha espaço, eu acho que o animal tem que ter espaço. E eu tenho essa gata que tem 15 anos, então ela me adotou. Assim, ela quando estava com fome, olhava para cima, começou o primeiro andar, tudo é mais fácil. Eu acho mais fácil porque eu posso ter uma visão e também ouço muito. Qualquer miadinho eu já desço pela escada e o que está acontecendo, né? Para mim é mais fácil. E também para os bichinhos pedir socorro, né? Eu acho que me pede socorro, eu sinto assim. Então ela olhava para cima e miava. Eu venha, abria a escada, a porta que dá o acesso à escada, ela então subia, comia e pedia de volta para descer e ficava nesse ritmo, várias vezes no dia. Um dia que ela queria dormir lá em cima, ela dormia. E tinha dias que ela queria dormir aqui embaixo, deixava. Até que foi ficando, de repente resolveu ficar, foi passando o tempo, foi ficando, pronto. Eu acho assim, independente de condição, eu sei que é tudo, como minha amiga diz, Ludmila, tudo é muito caro, realmente. Assim, medicação, veterinário, viu? Mas o amor, a boa vontade, não custa nada, nada. Simplesmente, teve um dia que apareceu uma outra siamesa, Darling, que ela estava aqui, a menina achou no bloco 1 e trouxe. Tia, a gata está com cordão umbilical para fora, 7 da manhã, eu estava dormindo. Meu marido me chamou, eu desci, cordão umbilical, quando eu olhei de cima, essa gata estava muito grande, era o intestino todo para fora. Alguma coisa passou por cima, não matou, mas provocou um dano. Eu olhei assim, no momento a condição não permitia, se vai ser uma cirurgia. Mas as coisas de repente acontecem, eu não sei, é uma mágica, né? Eu acho que é uma mágica. E a coisa vem, ligo para um, ligo para outro, socorro, o veterinário traga e a coisa acontece. O socorro vem na hora certa e as bichinhas estão aí. Isso é uma coisa que não tem preço, não precisa ter dinheiro, precisa ter amor com os bichos. Eu acho que acima de tudo é amor, mais nada. Na realidade, aqui no meu prédio, proibiram dos animais andar pelo elevador. Eles faziam uma parte, desligavam o elevador durante um período do dia e não tinha um elevador certo para desligar, podia ser o social ou o de serviço. E quando desligava, não queria que ninguém transitasse pelo elevador social com os cachorros. Chegar ao ponto de mandar a empregada que estava com o cachorro, que ela descia com o cachorro para passear, mandar ela sair do elevador para que um casal pudesse subir nesse elevador nesse horário. Então, como era isso constante, era diário, todo sobe e desce todo dia, e aí foi feita uma reunião para resolver essa situação do cachorro. E aí, na reunião, nós fomos convocados, todos os donos de cachorro, e eu fui com 2 amigas com os cachorros. Chegando na reunião logo com os cachorros, já foi começando a confusão, porque o síndico não queria que o cachorro ficasse. E como a reunião era para falar deles, a gente achou que era interessante que eles fossem participar também. E aí começou a briga. Queriam colocar horário para descer com o cachorro, chegar ao ponto de um vizinho que era amigo me dizer que eu tinha que botar um determinado horário. Ele escolheu que eu descesse até 7 horas da manhã com o meu cachorro ou que eu descesse depois das 10 horas da noite. E aí a gente acabou brigando, hoje nós não nos falamos mais. Ele acabou separando da minha amiga, não por esse motivo, por outro, mas é uma pessoa que hoje em dia a gente passa no elevador, nem nos cumprimentamos mais.
E ele queria dessa forma, que só descesse no elevador até 7 horas da manhã. Que ele achava que o cachorro só precisa descer para fazer cocô. A necessidade do cachorro. O cachorro não precisa passear, o cachorro não precisa conviver com outros animais, é somente as necessidades. E aí estabeleceu o horário, e aí uma confusão. Na minha casa ninguém vai estabelecer horário. Então foi o que eu disse a ele, que ele teria que botar o horário na casa dele. Na minha casa eu só teria o horário livre para descer a hora que quisesse. E foi assim com as outras 2 pessoas que também estavam na reunião. Ninguém aceitou. O síndico quis levantar porque achou que o cachorro teria prioridade, que o cachorro ali era mais importante do que todo mundo, e realmente era. Foi o que eu disse a ele. Que ele não ia ter ninguém ali naquela reunião que gostasse mais dele do que a gente do cachorro. E a mulher dele estava presente, deu risada. Hoje nós nos falamos, ele inclusive trata Sol como um bichinho de estimação, que acha Sol lindo, mas foi assim, a convivência hoje está melhor. Porque a gente teve que impor a presença deles no elevador e a presença deles no prédio. Já vimos vários casos de pessoas idosas que são notificadas pelo condomínio para que não mais utilizem o elevador quando estiverem transitando com seus animais, né? Sendo obrigadas a subir e descer as escadas do edifício, né? O que lhes impõe um sacrifício imenso, tanto pelo fato dela ser idosa, quanto pelo fato de morar muitas vezes em andares mais altos. E também não resta dúvida que para o animal isso é um imenso sacrifício, porque ele vai ter que descer e subir várias vezes. Essa atitude configura maus tratos ao animal que seja submetido a essa obrigação de estar subindo e descendo as escadas do edifício. Então, se existe um condomínio que proíbe, né, que um cidadão tenha o seu animal no seu âmbito particular, isso é uma agressão, isso é um constrangimento legal, assim como também é um constrangimento legal um abuso, né, de direito, aqueles condomínios que exigem que os animais trafeguem pelas escadas, desconsiderando animais idosos, animais cardiopatas e pessoas também, os seus donos, os seus guardiões, que são também, às vezes, pessoas idosas, pessoas doentes e que nem sempre têm essa possibilidade de locomoção. Então, não há justificativa legal para isso, muito pelo contrário. Isso é um crime ambiental, é um crime também configurando um constrangimento legal previsto no Código Penal e a OAB está presente, vigilante, né, as portas abertas para que possa agir em defesa dos condôminos, cidadãos, que assim possa procurá-la em defesa dos seus animais. Outro fato absurdo e ilegal que vemos com muita frequência são as decisões de assembleia de condomínios obrigando os guardiões a carregar no colo os seus animais ao transitarem nas áreas comuns e dentro dos elevadores. Isso é absurdo e inaceitável. Não pode haver decisão nesse sentido, porque isso impõe sacrifício às pessoas, né? E elas não vão poder ficar submetidas a esse tipo de decisão do condomínio. É uma decisão passível de nulidade. Qualquer pessoa que se sentir incomodada no livre trânsito com o seu animal dentro da sua propriedade ou na via pública, por quem quer que seja, deve inicialmente identificar a pessoa que é a causadora do constrangimento, ou seja, o autor do fato, o autor do ilícito penal. Identificado o autor do ilícito penal e o local onde ele pode ser intimado para se responder pelo ilícito praticado, a pessoa deve se dirigir à delegacia de polícia do bairro. Caso a delegacia do bairro não queira registrar a ocorrência, crie qualquer obstáculo ou trate com desdém, a pessoa pode se dirigir à corregedoria da Polícia Civil e registrar o fato, porque tanto o agente de polícia como o delegado que não toma providência ao tomar conhecimento de um fato ilícito está incorrendo num crime, que é o crime de prevaricação, sem prejuízo de também responder por uma improbidade administrativa. Então, o descaso das autoridades é inadmissível, porque denota desconhecimento da lei e denota falta de zelo para com o exercício da profissão, que é inconcebível ao servidor público.